Nesse caso clínico, mais especificamente, a infestação das pulgas. Para entender esse mecanismo no qual o paciente recorre a mecanismos de defesa, é interessante observar que na histeria, no caso da neurose histérica, na qual o paciente se defende, evita o contato com essas questões afetivas mais profundas, da mesma forma, mas em intensidade muito maior, ocorre nas psicoses. E nesse livro aqui da correspondência do Freud com Fliess, né, são médicos amigos, mantinham correspondências. Uma observação interessante ali no recalcamento, né, no recalque, procurando evitar o contato com essa questão afetiva. A questão de que a forma ou do que o paciente se defende é o mesmo fator, o mesmo elemento. Qualquer transtorno, a forma, as formas são diferentes, mas o foco, o fator é o mesmo em todos, por trás de todos os sintomas causados pelo mecanismo de defesa, ou os mecanismos, são vários. No caso aqui é citada a projeção. Mas é interessante observar então que é dessa forma que os sintomas surgem. E o retorno, por mais que o paciente tente evitar esse contato, né, sempre haverá o retorno dessas ideias e a presença do afeto, o afeto, como Freud coloca, o afeto doloroso, né, o afeto que causa desconforto. Então, nesse caso aqui, é interessante observar algumas questões, mas algumas no relato, outras na discussão mais adiante. Então, basicamente, aqui a paciente trazia essa queixa de infestação de pulgas, e ela, tendo essa percepção, né, no caso dessa alucinação, ela tinha essa busca de se defender desse intruso em vários contextos. Mas o interessante é que para paciente a questão se resume nessa infestação de pulgas, mas nós sabemos que o que incomoda realmente a paciente são esses fatores mais emocionais, o que causa, né, essa distorção da percepção da paciente, no caso. Então ela tinha ali a percepção de que havia insetos debaixo da pele, insetos em sacolas, né, essas manifestações persistiam por muito tempo, inclusive tomando banho várias vezes durante o dia. Alguns fatores estressores que também colaboram para a intensidade, né, dos sintomas, né? Parece que a irmã foi diagnosticada com câncer invasivo, né? Passava por uma menopausa, dificuldades financeiras e assim por diante. Enfim, aí ela leva lá uma sacola para a consulta, dizendo que estava cheio de pulgas, né, contendo pulgas e larvas. Depois foi constatado que havia apenas fios, né, de reboco. Os pensamentos estavam excessivamente inclusivos.
expressou a crença de que cada vez que um fio de cabelo caía da sua cabeça, ele se transformava em uma larva. Relatos constando aí no relato do paciente. E aí o exame, né, dermatológico, revelou que não havia insetos nem larvas. Enfim, não foi constatado. Não havia também o uso de drogas que causasse ou acentuasse, né, esses sintomas. E o transtorno diagnóstico, a hipótese ali ficou como transtorno psicótico breve com estressores evidentes, fatores externos que acentuam. Mas a questão interessante, né, nessa discussão que está no DSM é que não há nenhuma referência, não é mencionado o fator inconsciente. Obviamente, não do ponto de vista da paciente, embora ela tivesse alguns insights, na percepção de que estava tendo essa manifestação, consciência de que havia essa manifestação, mas no livro não aparece essa referência. Aqui mais algumas observações, principalmente em referência ao insight, né, que ela teve, a consciência do que estava acontecendo, porque nesse caso há períodos, né, em que o paciente tem essa percepção, não é uma constante. E aqui o que eu acabei de falar, né, em relação de que na esquizofrenia existe uma manifestação mais constante, enfim, só uma observação, um detalhe, mas que nesse estudo, nessa discussão aqui, não há observação do fator inconsciente como determinante, ou a forma como esse fator inconsciente determina a criação desses sintomas psicóticos.